Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, sejam todos bem-vindos ao review completo do capítulo 311, ainda não acabou. Já lembrando que o capítulo completo em português já se encontra disponível, eu vou deixar o link dele na descrição e também no comentário fixo caso você queira adquiri-lo. Galera, o celular de vocês está ficando lento, está deixando vocês na mão, então isso pode ser um forte sinal de vírus. Mas calma, que eu tenho uma dica muito top para vocês, e ela se chama Nox Security, o aplicativo mais completo para manutenção e remoção de vírus, pois ele possui uma série de recursos avançados para melhorar e proteger o seu celular. Mas vamos ver na prática como ele funciona. Essa é a tela inicial do Nox, e a primeira função que eu vou testar é de escanear, onde será feita uma varredura completa no celular em busca de vírus ou aplicativos que podem estar danificando ou deixando ele mais lento. E caso ele encontre algum risco, ele imediatamente irá lhe alertar para que você remova imediatamente esse vírus. Mas além do antivírus, o Nox tem outras funções bem bacanas, como por exemplo o App Lock. Com essa função, você consegue criar um padrão de senha para seus aplicativos, função muito útil para barrar aquele seu amigo ou amiga que adora ler suas conversas no WhatsApp, ou que quer olhar suas fotos sem sua permissão. E também temos a super função de limpeza, que elimina os arquivos inúteis, que reduz a velocidade do celular, fazendo a gente obter mais espaço de armazenamento. E para turbinar ainda mais o celular, vamos usar a função de refrigeração da CPU, que irá fazer o monitoramento e controle da temperatura, detectando e fechando aplicativos ou serviços que consomem recursos pesados, para reduzir o uso da CPU e assim resfriar o celular. E para completar, podemos usar a aceleração de memória para poder liberar memória RAM e tornar o celular muito mais leve. E assim você pode dar adeus à lentidão, superaquecimento, riscos e muito mais. E o melhor, o Nox é totalmente gratuito, então não perde tempo e baixe agora o Nox através do primeiro link da descrição. E Meliodas, em desespero, estava prestes a perder o controle. Mas antes disso acontecer, Merlin grita o seu nome, lhe dizendo que a mania está segura. O pecado da gula, usando sua habilidade de teletransporte, conseguiu evitar a trágica morte de Elizabeth. E apesar de ferida, a princesa diz que está bem. E imediatamente Meliodas corre em sua direção. Entretanto, essa enorme rocha que caiu sobre Elizabeth no momento de sua despedida não foi um mero acidente, e sim o evento inevitável causado pela maldição da reencarnação perpétua. Em outras palavras, a morte veio buscar Elizabeth. A maldição ainda existe e deseja cumprir com o seu propósito. E enquanto alguns estão chocados com a aterrorizante aparência daquela maldição, outros questionam como a maldição antes destruída por Meliodas retornou. Mas para Meliodas, neste momento, isso não importa. Ele invoca sua forma Rei Demônio e, sem hesitar, começa a invocar uma densa quantidade de poder, enquanto diz: desta vez, irei destruir até seu último traço para que você nunca mais retorne. E então, o pecado da ira tira todo aquele poder contra a maldição, a destruindo completamente. Porém, é inútil, pois, inacreditavelmente, a maldição está se auto-regenerando. E Escanor questiona Meliodas porque somente a maldição da princesa voltou. E é então que Meliodas responde: porque a minha maldição foi lançada sobre mim pela divindade suprema, e da Elizabeth pelo rei dos demônios. E perante essa situação é inevitável não pensar: isso só pode significar que o rei dos demônios não morreu.
E para Merlin isso também levanta várias outras dúvidas. Gualter completa dizendo que parte do Rei dos Demônios foi derrotado, e como os mandamentos não possuem um receptáculo, eles não podem exercer o seu poder. E além disso, seria impossível para qualquer animal ou ser humano se tornar um novo receptáculo para eles, pois a princípio eles não suportariam o poder do Rei dos Demônios e seriam totalmente destruídos. E King confirma dizendo que nem mesmo Mael, o mais forte dos 4 arcanjos, foi capaz de sequer controlar apenas 4 deles. E diante de tantas dúvidas, Diane então pergunta: quem, além do capitão, poderia absorver e usar esses poderes? E é então que Elizabeth começa a entender o que realmente está acontecendo e diz: Meliodas, será que... Neste momento, Meliodas, totalmente aflito, revela que esse é o pior cenário possível. Em um lugar não muito distante dali, dentro de uma caverna, vemos o rosto emocionado de Kusaki. O demônio mestre de Zeldris estava vivo e não era mais parte de um único ser. E para entender o que aconteceu, somos levados ao momento em que o Rei dos Demônios foi derrotado. E no chão, extremamente ferido, estava Kusaki. Ele havia recobrado a sua consciência naquele instante. Confuso, aos poucos ele começa a se lembrar. E eles se libertaram da punição do Rei dos Demônios e voltaram à sua forma original. E ao lado dele, Chandler confirma e diz: então você finalmente acordou. O demônio pacificador revela que eles quase morreram com um golpe de Mael e que a punição foi reativada, e os dois voltaram a se separar. Porém, ambos se questionam sobre o que exatamente aconteceu enquanto eles estavam inconscientes. A última coisa da qual eles se lembram era de que Meliodas estava absorvendo todos os mandamentos. Porém, os dois se chocam ao perceber a presença dos 10 mandamentos diante deles, que vagam por aquele local sem um receptáculo. Entretanto, eles estão desaparecendo aos poucos. Chandler está surpreso. Ele diz que havia pensado que os mandamentos tinham sido absorvidos pelo jovem mestre. Já Kusaki se surpreende com outra coisa, com a presença de Zeldris ferido e inconsciente caído no chão próximo deles. Kusaki fica extremamente abalado com a situação de Zeldris, se perguntando o que pode ter acontecido para que ele tenha chegado a este estado. Mas Chandler está pouco se importando com isso e pede para que Kusaki também esqueça essa falha inútil, e que a prioridade deles é recolher os mandamentos para devolvê-los ao jovem mestre. Entretanto, Kusaki não concorda com Chandler e toma uma atitude surpreendente. O demônio dorminhoco, sem hesitar, ataca sua outra metade. Sem entender a atitude de Kusaki, Chandler pergunta por quê, e Kusaki pede desculpas, dizendo que não é nada pessoal, mas que vivo ele inevitavelmente ficaria no seu caminho. Kusaki então destrói completamente o corpo de Chandler e termina dizendo: foi o destino que nos fez voltar a esta forma. Sendo assim, seguirei o meu coração e cumprirei a minha missão. Kusaki então parte para o mais longe dali, levando consigo os mandamentos de Zeldris e prometendo ao seu pupilo que não irá deixá-lo morrer. Agora, dentro de uma caverna, Kusaki, diante de Zeldris ainda inconsciente, revela que quando ele era pequeno, sempre lhe perguntava por que ele era tão leal a ele. E a resposta é bem simples: porque você é como um filho para mim, o meu maior tesouro. E não me importa se esse é um sentimento que me foi implantado pelo Rei dos Demônios. E assim, Kusaki inicia o ritual de absorção dos mandamentos, pedindo para que eles concedam aos Zeldris todo o seu poder. Porém, Zeldris lentamente começa a recobrar sua consciência, e ao perceber a intenção de Kusaki de colocar os mandamentos nele, imediatamente ele se lembra das palavras do seu pai: os mandamentos são pedaços do meu poder. Absorvê-los e se tornar o Rei dos Demônios significa se tornar meu novo receptáculo. E é então que Zeldris abre completamente seus olhos e grita tentando parar Kusaki, mas já era tarde demais.
O feitiço de absorção havia sido completado, e algum tempo depois, Kusaki estava diante do enorme casulo que havia se formado para o renascimento do novo rei. Momento esse que finalmente havia chegado. E bastante emocionado, Kusaki diz: "Ó mestre Zeldris, que poder, que aparência magnífica. Não consigo conter a minha emoção. Você é mesmo mais apropriado para ser o verdadeiro rei dos demônios. Logo será um rei que superará até mesmo seu pai." E como resposta, Kusaki escuta: "Bom trabalho, Kusaki." Num instante, o demônio tem seu corpo dilacerado. O novo rei dos demônios agradece, porém ele diz que ele é irritante e que pode desaparecer agora, já que cumpriu seu propósito. Rei demônio começa a sorrir, enquanto diz: "Eu ainda estou vivo, Meliodas." A cortina se abre para uma nova tragédia. Nasce o rei dos demônios Zeldris. Depois de tomar posse de um novo receptáculo, o rei dos demônios revive mais uma vez. Continua no próximo capítulo 312, intitulado A Guerra Começa. E eu sei que tem muita coisa para a gente poder conversar sobre esse capítulo e também para teorizar sobre os próximos. Então aguardem pelo vídeo extra, porque é lá onde eu irei conversar sobre tudo isso com vocês. Mas não esquece de deixar aí nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante, principalmente para formular novas teorias e possibilidades. E também lá no Instagram, onde eu crio uma postagem exclusiva expondo previamente algumas possibilidades e pedindo a incrível opinião de vocês, criando assim um debate sensacional sobre várias possibilidades. Inclusive, dessa forma, conseguimos acertar várias teorias. Então, se por acaso você ainda não segue o canal lá no Instagram, será muito bem-vindo. É o ND100K ou segundo o link da descrição. E agora eu quero agradecer aos apoiadores do canal. Muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês. Se você também quer ajudar o canal, quer ser um apoiador, é só acessar o link do Apoie-se na descrição ou no final do vídeo. Além de me ajudar a continuar com esse trabalho, você irá ganhar alguns benefícios, como poder assistir antecipadamente todos os vídeos do canal e também participar do nosso grupo secreto lá no WhatsApp. E agora eu vou ficando por aqui, mas não antes, claro, de agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado, espero vê-los no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis!